Salve, salve, texudos e texudas de todo o Brasil. Salvo engano, a gente parou daqui. Então, é aquela introdução, né? Se você quer algo básico sobre o iluminismo, é isso aí que tá na tela. É que é o que foi visto no vídeo anterior da introdução. Mas, agora, a gente vai dar uma aprofundada. Olhar um pouco mais a fundo, com um olhar um pouco mais clínico no que aconteceu lá na França do século XVIII. Tá aí 18, velho, porque você não sabe, né? Isso aí é 18. Então, ilustração, século das luzes e os enciclopedistas. Alright. Por que século das luzes? Você já deve ter ouvido falar nisso, eu não vou me aprofundar muito. Mas, houve um período em que a igreja católica, não pregando o que realmente aconteceu, o amor de Deus da Bíblia, eu não quero entrar nesse mérito aqui não, mas a igreja católica matou muito em nome de Deus, e ela, em nome de Deus não, né, dizia que era em nome de Deus, mas na verdade era em nome de poder, matou muita gente, e a igreja católica dominava, e ela não deixava você buscar conhecimento. O conhecimento era o que ela dava, ela dizia, é o que eu tô pregando aqui e você tem que aceitar. Então todo mundo ficou cego para ir buscar as verdades. Você não podia buscar, você tinha que aceitar o que chegava. Se todo mundo estava cego, foi chamado de Idade das Trevas, onde todo mundo viveu em trevas. Isso aí é uma nomenclatura preconceituosa, tá? Os historiadores, nem todos os historiadores, inclusive acho que hoje em dia a minoria dos historiadores usa essa nomenclatura. Inclusive a conjugação tá certa, a minoria usa. Mas enfim, considerando isso, a Idade das Trevas, saindo dela só com luz. E aí veio o iluminismo. O que é o iluminismo? É a busca pela razão, é a busca pela ciência, é deixar o emocional de lado, deixar a crença de lado para ir em busca de fatos, experimentação, buscar, provar. Ah, não, você não diz que é assim? Então vamos lá, vamos botar a teste. Isso que foi o iluminismo. Vamos lá, vamos analisar mais a fundo. Vamos lá. Os caras do iluminismo, como você tá vendo aí na sua tela. Você tá vendo, tirando o primeiro nome, você tá vendo um bocado de nome em francês. Você tá vendo Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot e um bocado de... Enfim, fica aqui a minha dica pra você. Se você tá na prova e aparece um nome francês, se for Napoleão Bonaparte, que na verdade não é nem o nome francês, né? Mas se for Napoleão Bonaparte, tem a ver com guerra. Se for Danton Robespierre, que eu não... Olha a minha pronúncia. Danton Robespierre, isso tem a ver com a Revolução Francesa. Basicamente, isso é só uma dica. Claro que não é infalível, óbvio que não. Mas basicamente, se não for um desses três nomes, mas for o nome de um francês, iluminismo. Pode marcar lá que é 90%. Se você não sabe resolver a questão com conhecimento específico, vai no iluminismo, porque a chance é a maior que tem. Mas dentre todos os franceses, olha aí na sua tela, dentre todos os franceses, tem um que não é, tem um que é inglês. Então vamos tratar do que o inglês falava lá na Inglaterra. O inglês era John Locke e ele falava do Tratado do Governo Civil. Seguinte, naquela época você vivia o absolutismo, você vivia a monarquia, você tinha um cara com um poder absoluto e ele é que dizia tudo que você tinha que fazer. Você acha que esse cara iria querer fazer um tratado com você, povão? Não. John Locke escreveu o livro Tratado do Governo Civil justamente para rolar um tratado. É para você tirar o poder absoluto da mão de alguém, para ter comunicação, entende? Volta aí pra tela. Olha aí, John Locke com o Tratado do Governo Civil, o que é que ele pregava nesse livro? Ele pregava que o governo não pode ser absolutista. Leia aqui comigo, por volta pra mim, Ozzy. Muito obrigado, Oziel. Seguinte, se você só me observar, me escutar falar, você retém um pouco. Se você lê, você retém outro pouco. Mas se você me escuta falar e lê ao mesmo tempo, eu coloquei isso aqui escrito e tô lendo, eu acho um saco. Mas a neurociência dita que é uma boa forma de você reter o conteúdo. Então vamos aqui comigo, confia no pai, quer passar no Enem? Então vamos passar uma vergonhazinha também, em nome da aprovação, faz tua parte. De preferência, leia em voz alta aqui comigo, ok? Vai, Ozzy, joga aí na tela de novo. O que ele falava com o livro Tratado do Governo Civil era: o governo não pode ser absolutista, não pode ser passado de pai para filho, e o governo tem que pertencer ao povo. Olha aí, o governo tem que pertencer ao povo. Olha pra mim. Isso vai justamente frontalmente contra algo que você tinha naquela época, de um governo absolutista na mão de uma pessoa só. Não estou falando que esse cara era um tirano, ou que era ruim, ou que... Não, tem muitos governos daquela época que eram bons, eu presumo. 100% é uma estatística muito incomum. Mas, de toda forma, era assim que ele pregava que deveria ser, era assim que ele pregava que era o futuro. E ele acertou, porque hoje em dia a gente não vive mais assim. A gente sabe que... Não vou dar spoiler não, volta pra lá. O governo também não deve ser do Papa. A igreja é hospital,
talvez tribunal, mas que nunca seja governo. Quando ele diz que a igreja é hospital, é que a gente deve buscar a igreja, na concepção dele, não estou falando aqui de religiosidade para ninguém, mas que você deve buscar a igreja para se melhorar, para melhorar a vida dos outros. Hospital. Talvez tribunal, porque talvez a igreja deva julgar você, mas que nunca seja governo. Olha como ele diz aí, nunca seja governo, ou seja, religião e Estado não devem se misturar. Está dizendo, não sou eu, é ele, há um tempo atrás. Vamos lá, joga na tela, Ozzy. Vamos voltar para a França com Montesquieu. Montesquieu tá aí o livro dele, volta pra mim. O Espírito das Leis. Ele tá falando de espírito. O espírito das leis. Lembre do seguinte, você enquanto ser humano, você tem um espírito, aquilo que te move, aquilo que a galera olha pra você, o espírito daquele cara é de guerreiro, ou então preguiçoso, fudido, enfim. Montesquieu falava muito sobre o espírito do homem, e eu me lembro muito de uma frase de Christopher Nolan, que já foi falado em uma das multiaulas anteriores, provavelmente uma de natureza, que é o melhor diretor em atuação, que é o Batman, o filme do Batman. Não lembro quem é que fala agora, mas ele diz que ou você morre herói, ou você vive tempo suficiente para ver você mesmo virar vilão. Ou você morre herói, ou vive o bastante para ver você mesmo virar vilão. Ou seja, se eu faço coisas boas, a galera vai começar a olhar pra mim, eu vou começar a ser ovacionado, e aí com o tempo eu vou virando vilão. Isso aconteceu em inúmeras situações, aconteceu com o regime militar de 64, chame você de ditadura ou de Revolução Gloriosa, você tem que aceitar os fatos, e os fatos são, independente de você concordar ou não, o regime militar começou com o apoio do povo. Então o povo ovacionava os militares, por favor, nos proteja do comunismo. E assim surgiu o regime militar. Concorde você ou não, em 1968, com a vigência do AI-5, que é o Ato Institucional 5, você pode procurar no YouTube, no Google a respeito do AI-5, inclusive recomendo. Pode cair na prova, sim. Virou ditadura. Se você acha que não começou como ditadura, pelo menos em 68 virou ditadura. E aí até a galera que apoiava o governo dos militares passou a não apoiar. Isso não aconteceu só no regime militar, não. Tem muitos políticos brasileiros que começaram sendo ovacionados pelo povo e que depois passaram a não ser enxergados como mocinhos e sim como vilões. Isso aconteceu com a participação da Rússia na guerra. Isso aconteceu na Revolução Francesa. Isso acontece direto. E Montesquieu já previa isso. Ele diz, eu não posso confiar 100% numa pessoa, porque por mais que ela seja uma pessoa boa, ela vai se corromper. Então, Ozzy, o que Montesquieu dizia era, o homem tem sede de poder, ele tende a abusar do poder. Então é bom dividir o poder desse homem. A gente não pode colocar, bota pra mim, a gente não pode colocar o poder inteiro na mão de uma pessoa. Você nota que o discurso, ele ainda é muito parecido com o de John Locke, lá na Inglaterra, que não era, ele é confrontando o absolutismo, eu não quero uma pessoa só com todo o poder, é isso aí que ele está dizendo. E esses três poderes, é justamente o que a gente tem no Brasil, e isso aí serviu de influência para a nossa Constituição, serviu de influência para a Constituição dos Estados Unidos, a gente tem, joga na tela, executivo, legislativo, judiciário. Durante um tempo no Brasil a gente teve um quarto poder, que era o poder moderador, que ele era... basicamente dizia assim, beleza, três poderes, vocês vão decidir aí, mas se eu, que sou o poder moderador, não gostar da decisão de vocês, foda-se, eu vou fazer do meu jeito. Mas hoje a gente sabe que é assim, hoje a gente sabe que tem o executivo, legislativo, o judiciário, não só aqui no Brasil, não só nos Estados Unidos, como em vários outros lugares do mundo, porque, mais uma vez, isso aconteceu na França, e a França era perto de Portugal, perto da Inglaterra, então tudo que acontecia na França acabava repercutindo no mundo inteiro. Quem mais? Tinha Voltaire é bom, Voltaire é um cara bacana. Porque Voltaire, esse era ateu praticante. Sabe quando o cara ele realmente é ateu pra se fuder? Ateu praticante é aquele cara que ele não se contenta somente em ser ateu. Ele diz que é ateu, e em todo lugar que ele chega, ele bom dia, meu nome é fulano de tal, eu sou ateu. Eu não creio em Deus, e quem crê em Deus é panaca, mas enfim, esse cara é um ateu praticante. Voltaire era desses. Mas Voltaire tinha uma peculiaridade que os ateus praticantes não têm. O ateu praticante, ele tenta converter você ao ateísmo. Se você é crente, se você é católico, o que é que seja, o ateu praticante, ele tenta converter você para que você vire um ateu também. Voltaire, não. Voltaire tem uma frase muito famosa dele que é, eu posso não concordar com nenhuma palavra do que você diz, mas eu vou morrer lutando pelo seu direito de dizer. O nome do livro dele, mais conhecido, é Cartas Inglesas, que era em inglês.
O que é que pregava o inglês do iluminismo? Ele pregava liberdade, basicamente. E Voltaire vai nessa onda também. Olha o que Voltaire pregava aqui, ó. Ele odiava a Igreja Católica, ele era um ateu praticante, mas ele pregava liberdade religiosa, liberdade de expressão e liberdade política. Quando ele fala de liberdade religiosa, ele está dizendo aqui que você pode ser católico, mas você não deve ser católico. Liberdade religiosa diz que a religião é um direito seu, mas ela não pode ser um dever seu. Você não tem que ser obrigado a ser católico. Você pode ser católico, porque senão não é fé, enfim. Você pode ser católico se você quiser. Se você não quiser, você pode ter outra religião, inclusive nenhuma religião, caso você não queira. Era isso que ele pregava. Liberdade, olha, ele está falando aqui muito de liberdade, liberdade religiosa, liberdade de expressão, para você dizer o que você quisesse, inclusive que a Terra era redonda, inclusive que Deus não existe, qualquer coisa dessas que você quisesse dizer. Liberdade política também, que é para você entender os seus ideais políticos e defender eles se você quiser. Se você não quiser um regime absolutista, você deveria poder dizer que não quer um regime absolutista. E se você quer, deveria poder dizer que sim também. O que ele está falando aqui é muito sobre liberalismo. Liberalismo no geral, não estou falando de liberalismo econômico ainda. Anyway, segue o baile. Quem mais fora Voltaire? Ah, sim, eu me lembro assim. Voltaire é o ateu porque ele vai Voltaire pro inferno. Rousseau, contrato social. Esse é um pouco mais fácil. Ele tá falando aqui de um contrato, vem pra mim, Ozzy. Ele tá falando de um contrato social, ou seja, um contrato entre povo e governo, povo e Estado. Qual é o contrato que a gente tem com o Estado? A legislação. A legislação diz lá o que é certo e o que é errado, o que pode e o que não pode, e aí a gente aceita a legislação, o governo aceita a legislação e a gente segue ela. Vamos lá, sobre Rousseau. Rousseau dizia que Deus criou a terra, Deus criou os frutos, Deus criou a água. Então tudo deve ser dividido e aproveitado por todo mundo. Olha aí, esse discurso dele, vem pra mim. Esse discurso dele de que tudo deve ser aproveitado por todo mundo, ele é bem socialista, quase comunista, percebe? E assim, o discurso dele é completamente oposto ao de Voltaire, porque Voltaire era ateu praticante. Já Rousseau diz que Deus criou a terra, Deus criou os frutos, Deus criou a água. Então ele era muito religioso, ele era um cara religioso, pregando basicamente as mesmas coisas que o outro pregava. Volta pra tela. Tá dizendo aqui, ó, precursor do socialismo. Eu acho que isso foi um erro de digitação, porque é precursor. Precursor é um cara que veio antes, é um cara que joga pra frente lá, né? E ele atacou a escravidão negra. Isso aí é um detalhe bacana, que eu recomendo que você busque, que você procure sobre os ataques à escravidão, a defesa dos escravos por parte de Rousseau. Então vai, segue o baile, vamos lá. O que é que Rousseau diz mais aqui? Fala que a Constituição tem que ser implementada, que esse é o contrato do governo civil, esse é o contrato entre povo e Estado, entre governo e população, é a Constituição. A gente faz um tratado, a gente assina, todo mundo de acordo com o que pode e o que não pode, com os direitos e os deveres, com tudo que tem que ser feito, e aí a gente coloca ela em voga. Era isso que prezava Rousseau. E o Rousseau dizia que acima da Constituição, nem o Papa, nem o rei, nem Deus. A gente viu que Rousseau era religioso, mas ele mesmo diz que nem Deus tem que ficar acima da Constituição de um país. Rousseau, ele sabia dividir religião e política. Você tem que dividir religião e política, porque naquela época você não dividia. Eu acho que a essa altura você deve estar assistindo aí esse vídeo muito centrado no agora, mas eu preciso que sua cabeça esteja nessa época aí do passado. Naquela época você tinha um monarca, um cara que tinha um poder absoluto, e ele tinha o apoio da Igreja Católica, que era quem também mandava na porra toda. Era uma cocózinha ali os dois, sabe? A coroa e o clero, lutando pra foder a população. E o que todo mundo dizia no iluminismo era isso: sem absolutismo e sem Deus no governo. Segue o baile aqui. Além de Rousseau, a gente tinha Diderot e D'Alembert, que eu não sei como eu não faço a menor ideia de como é que fala o nome desses caras. Enciclopédia. Eu tinha citado a enciclopédia mais antes, um pouquinho atrás, nesse vídeo dessa multi-aula. E eu não falei da enciclopédia, eu queria deixar pra falar agora. Seguinte, você quer o avanço da ciência. E hoje a ciência avança, tem uma frase famosa que diz, né, apoiada no ombro de gigantes. Por que isso? Para que a ciência avance, você precisa ter alguém tendo feito algo antes. Einstein não faria a teoria da relatividade sem Newton ter feito a física clássica antes. Uma coisa impulsiona o próximo, entende? Muita gente diz, Einstein provou que Newton estava errado. Não, Einstein completou a teoria de Newton, usando ela inclusive, sabe? É o domínio lá. Então quando você vê um cientista dizer, o outro estava errado porque se provou assim, é raro. Às vezes acontece.
Mas o normal é que um cientista não necessariamente estava errado, ele só estava incompleto. Pega a evolução dos modelos atômicos, de Leucipo e Demócrito até o que normalmente se estuda nas escolas, que é o modelo de Bohr. Todos os experimentos feitos estavam corretos, eles mostravam assim, tudo que foi feito foi isso, esses são os fatos. As conclusões é que eram incompletas. E o outro foi melhorando em cima disso. Mas note, em cima disso. Adianta, se eu faço um experimento, tiro uma conclusão e destruo, ninguém nunca vai ver aquele experimento que eu fiz, ninguém nunca vai ver aquela descoberta que eu fiz. A ciência não avança, a ciência precisa de anotações, a ciência precisa de literatura, de coisas escritas para que se avance, para que a minha descoberta hoje possa ajudar o cientista de amanhã a usar ela e descobrir uma coisa nova, para vir um depois de amanhã. E nessa época você não podia ter isso, porque você não podia ser descarado com a ciência, você não poderia dizer eu faço ciência, sou um cientista, não tinha. Essa revolução veio aqui no iluminismo. Tá conseguindo me entender? E o primeiro modelo de literatura científica foi a enciclopédia. Juntou, bora na tela, juntou Diderot e D'Alembert e eles falaram assim, ó, vamos escrever uns livros aí. A gente ganha uns dinheiro, não vai dar nada não, relaxa. Vamos pegar tudo que a gente tem de conhecimento científico, colocar num livro, documentar esse livro, e a gente sabe que tem um bocado de gente aí no mundo que é interessado nas ciências, e essa galera vai acabar curtindo, vamos lá, não vai dar nada não. E aí, companheiros, deu treta. E deu treta pesada, cara, porque você tá na França, então deu treta no mundo todo. Vamos lá, ideais iluministas junto com a enciclopédia, deu treta no mundo todo. Vamos no primeiro exemplo, Estados Unidos. Você teve a independência dos Estados Unidos em 4 de julho, né? 4th of July. Tem aí várias séries e filmes e tudo mais, é a independência dos americanos. O 4 de julho de 76... aconteceu porque é o seguinte, não sei se você percebeu, mas eu coloquei isso aqui, ó, bem de ladinho dos Estados Unidos ali, ó. Você tá vendo ali onde tá? Aqui na beirinha, volta mais pra trás, eita, beleza, ali de ladinho. Volta pra mim, Ozzy, obrigado. Naquela tripinha ali, do lado dos Estados Unidos, você tá na Europa, e aí você sai de barquinho, você chega na América, por ali, pelaquela quina. Ali, a Inglaterra tinha várias colônias, não era uma só não, como Portugal tinha aqui o Brasil, a Inglaterra tinha mais de um Brasil, lá em cima, na América do Norte, tinha várias colônias, e a França tinha algumas também, mas a Inglaterra tinha mais. E aí, essas 13 colônias que ficavam ali naquela tripinha, eram divididas, parte delas, algumas delas eram colônias de povoamento, que a Inglaterra mandava gente pra lá pra morar lá e é isso. Outras delas eram mais parecidas com o Brasil, que eram colônias de extração, mandava lá pra pegar coisas e tudo mais. E o regime que rolava entre a Inglaterra e as colônias na América do Norte era um regime de negligência, basicamente. Mas não era uma negligência ruim, era uma negligência que os caras gostavam. Era uma parada do tipo assim, vocês estão aí, se vira aí, beleza, deixa comigo, tudo filé aqui, eu tô morando por aqui, tá de boa. Só que, lembra que eu falei que a França também tinha umas colôniazinhas por ali? Enquanto a Inglaterra tava expandindo por aqui, a França tava expandindo por aqui, inevitavelmente chocou. E aí as colônias inglesas começaram a guerrear contra as colônias francesas, e aí isso nas metrópoles repercutiu, e aí Inglaterra e França começaram a entrar no conflito, Portugal entrou no meio, um bocado de país. Foi conhecido como Guerra dos 7 Anos. Da outra multiaula, ou você pode ir no YouTube, pause agora, eu espero. Pause, vai no YouTube, se informar um pouco mais sobre a Guerra dos 7 Anos. 1 hora depois. 2 horas depois. Beleza, dada a Guerra dos 7 Anos, que aí a Inglaterra acabou levando a melhor, a França tirou as colônias de lá da América do Norte, e a Inglaterra ficou com as 13 colônias lá. A Inglaterra precisava de dinheiro. A gente vai ter um multiaula aqui, se é que já não tem, dependendo da data que você tá vendo isso, sobre as guerras mundiais. A gente vai ter também sobre as revoluções industriais, e você vai entender que guerra custa caro, e o dinheiro não retorna. Se eu gasto dinheiro investindo em peças para carro, quando eu monto o carro e vendo, eu tenho esse dinheiro em retorno. Mas se eu gasto dinheiro fazendo bala e eu dou um tiro num cara, eu não vou pegar a bala de volta para usar de novo, entendeu? Guerra gasta dinheiro, e esse dinheiro precisava retornar para a Inglaterra, que ganhou a guerra. E aí a Inglaterra começou a deixar de negligenciar as colônias lá na América do Norte. A Inglaterra fazia um negócio mais ou menos assim: ei, cuzão, tá de boa aí? Tá, parei, a gente ganhou a guerra aqui, expulsou a turma ali, tá de boa. Beleza, a gente ficou com um rombo aqui, vou começar a cobrar imposto aí. Mas eu lutei também, porra. Tu vai querer tirar dinheiro de mim? Então, foda-se. Rolou umas paradas desse tipo assim, da Inglaterra começar a interferir nas colônias lá, nas 13 colônias, nos 13 Brasis que a Inglaterra tinha lá na América do Norte. Pra piorar,
A França, que tava puta com a Inglaterra por causa da guerra dos 7 anos, do pau cantando lá e tudo mais, a França chegou pras colônias da Inglaterra na América do Norte, pra essas 13 colônias, e disse, ó, eu sei que a gente acabou de ter uma guerra aqui, eu sei que a gente acabou de ter uma treta entre nós dois, mas os caras estão cobrando impostos de vocês aí, velho. Rolou sangue, essa porra, vocês morreram, vocês vão deixar isso barato, é? Aí os ingleses pensando assim, é mesmo, né, porra? Não acho, eu não sei, velho, porque também, não, o rei tá lá. E aí o francês, bicho, tu já ouviu falar de iluminismo? Esse negócio de monarquia, esse negócio de absolutismo, tá caindo, pô, os caras vão rodar lá. Se liga aí, pô, que o bicho tá pegando, a hora é agora, a hora é agora. Eita, cuzão, deixa eu ver aqui, porque eu também não tô sozinho, né? Tem eu e mais 12 colônias por aqui. Mas peraí, rapidão. Ops! Guerra, 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 bora, guerra, conta aí. Então firmou, a gente juntou aqui as 13 colônias, bora, a gente vai guerra. E aí a França disse, vai lá. Estados Unidos, as 13 colônias formaram os Estados Unidos, olha aí de onde veio o nome, que bacana. E fizeram a revolução contra a Inglaterra, motivados pela queda do absolutismo que estava rolando por ali, pela Europa e tudo mais, influenciados, né, pela queda da Europa, e também putos com a cobrança de impostos, e tem vários outros motivos, mas como aqui é iluminismo, vamos centrar nesse pequeno detalhe aí. Então, joga na tela, Oziel, independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 76. Mais do que isso, fora nos Estados Unidos, teve mais em algum lugar do mundo influência? Teve sim, senhor. Uma que você provavelmente conhece. Olha aqui, Inconfidência Mineira, em 89. Vem pra mim. Inconfidência é quando eu vou confiar algo a você, confiança, confidencial, eu confio um segredo a você e você quebra esse sigilo, você conta o segredo que eu contei pra você a alguém. Isso é uma inconfidência. Vamos lá, você tem aqui no Brasil e você tinha a Portugal lá comandando as porra toda pra cá, e você tinha o tempo todo navios entre Portugal e Brasil, na verdade saindo de Portugal pro Brasil, de Brasil pro Portugal e tudo mais. É inocência acreditar que apenas a família real saía do Brasil pra Portugal de barco e voltava. Tinha muita gente que era nobre, que tinha dinheiro e tudo mais, que ia nesses barcos pra Portugal também, de vez em quando. Eu vou dar uma voltinha na Europa, vou conhecer a Europa e tudo mais. E aí, quando o cara chegava lá, pegava a enciclopédia, botava pra debaixo do braço aqui, ó, trazia pro Brasil. Chegava no Brasil com a enciclopédia, com todos os conhecimentos. E quando eu falo ciências, eu não tô falando só das ciências naturais. Falo também das ciências humanas. Essas ideias iluministas de abaixo a monarquia, de experimentação e tudo mais, isso estava documentado na enciclopédia. E aí a galera ia para Portugal, voltava para o Brasil com esses ideais e pensaram, ó, os caras estão pagando um quinto do dinheiro da gente aí toda vez, e lá na Europa o bicho tá pegando, essa parada de absolutismo tá caindo, os caras estão se fudendo lá, e a gente vai ser o último. Os caras chegam aqui e trabalham feito uns filha da puta. Pega ouro, cada 5 peças de ouro miserável pega leva uma, por nada. Então, pô, não quero não, velho. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar esses caras no pau aí. Porra, boa ideia, negão. Bom, tava fudendo esses caras aí, vamos quebrar eles no pau. Beleza, tá marcado. Dia tal eles chegam, quando eles chegarem a gente já vai na emboscada, já pega eles. Fechou? Fechou. Ó, o cara ali disse que vai quebrar vocês. Em confidência. Quando vazou o segredo, a galera já veio preparada e pegou todo mundo. Mais conhecido desses que foi pego, Tiradentes, que era um dentista. Note que ele não era um Zé Ruela qualquer, ele tinha dinheiro suficiente para dar suas voltinhas para Portugal, ou pelo menos conhecer pessoas que acabaram indo para Portugal eventualmente. Então você conhece o resto da história. Vamos voltar para cá, joga na tela, Ozzy. Além disso, o que mais de treta aí com as ideias iluministas lá na França? Você teve os déspotas esclarecidos, mas relaxa esse bigode aí, não vai falar disso agora não. Fica peixe um pouquinho aí. Volta pra cá. Pra cá pra onde, pelo amor de Deus? Aqui, França. Então, moral da história. Você tinha socialista, você tinha capitalista, você tinha crente, você tinha ateu, meu amigo, você tinha a porra toda. Você tinha gente diferente, pensando diferente em vários aspectos, discordando, mas todos eles concordavam em 2 aspectos. Joga na tela. A ciência deveria prevalecer sobre a fé, pelo menos em questões políticas e sociais, e a divisão do poder deveria prevalecer sobre o totalitarismo. Que isso? É tudo aqui que a gente tem falado até então. Divide o poder, porque se o poder ficar na mão de um só, esse cara se corrompe, todo mundo toma no cu. E a religião, ela deve ser um direito seu, mas ela não deve ser um dever. Ninguém deve te obrigar a ter uma religião. Por que eles pregavam isso? Porque eles tinham essa maturidade humanista de falar sobre religiosidade e tudo mais? Não só isso, pelo menos. Mas porque a igreja, ela caía em cima de todo mundo. A igreja era uma das coisas que bloqueava o experimentalismo e o crescimento da ciência.
Enquanto a igreja estava por ali, você estava querendo subir a igreja. Não vai, não vai, não vai. Então, para a progressão da ciência, para a progressão da sociedade, você precisava dessas conclusões. Alright? Então, acredito que no próximo vídeo dessa maravilhosa multiaula, a gente vai trabalhar um pouco a economia. O que aconteceu com a economia dentro do contexto do iluminismo lá na França, que influenciou isso no resto do mundo e tudo mais, e eu vou soluçar para aí. Também, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.